Preste atenção. Quando você pega um sorrisal e coloca numa água, você já imagina o que vai acontecer, né? Eu coloquei um sorrisal dentro da água, tá aí, ó. Dá vontade até de beber, né? Que é fresquinho, que é bom até para a garganta. Vou beber um pouquinho. Não que eu esteja com problema nenhum, mas é bom, assim, de vez em quando, tomar isso aqui. Eu quero ler aqui em Coríntios. Coríntios, capítulo 13. Capítulo 13 da carta de Paulo aos Coríntios. Nós temos muitas... Diz assim no versículo 8. Contra a verdade não temos poder algum. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 8. Contra a verdade não temos poder algum. Temos-los apenas em prol da verdade. Bom, 3 devotos da igreja, da nossa igreja, chegou para mim e disse assim: Bispo Afonso, deixe esse negócio para lá. Não fique falando contra esse falso profeta, não, que você vai arrumar para a cabeça. Eu disse para os 3 devotos, eu estou só começando. Quando eu era criança, pessoal, meus moleques assim da rua, quando ele queria briga, ele fazia o seguinte: ele fazia uma roda no chão, cuspia no meio e chamava, fazia assim, ó. E eu fui chamado para briga. Porque os vídeos que nós gravamos aqui na nossa igreja, depondo contra este falso profeta que está jogando pesado contra a igreja de Jesus. Ele está jogando pesado contra a igreja de Jesus. Ele está questionando os vídeos no canal dele, no canal Verdade Oculta 2 na internet. Os nossos vídeos estão sendo questionados e o que eu observei, que os comentários que estão no vídeo, sempre a favor dele, ele já tem uma legião de pessoas que estão a favor dele. Eu não ia falar o nome dele, mas eu vou falar porque eu quero, não somente falar com vocês aqui, com aqueles que me assistem pela internet, mas eu quero falar diretamente com ele também. O nome dele é Rubens Sodré. Ele está me chamando de padre, pastor, padre. Olha só, por que ele está me chamando de pastor? Uma hora ele chama de padre, pastor, outra hora ele chama de pastor, padre. Por quê? Para confundir, pessoal. Para poder as pessoas não acreditar no que eu estou falando. Está entendendo? Para manter as heresias dele. Ele questionou sobre a Bíblia. Me mostra na Bíblia onde tem um versículo que diz que é a palavra de Deus. Claro, eles sabem muito bem que quando houve as traduções lá nos originais, na Alexandria, que houve a tradução do aramaico, hebraico para o grego, eles sabem que os livros foram chamados de biblões, e que juntou os biblões e ficou Bíblia. Então ele está falando coisas que não tem lógica. Mostra então, se tiver um versículo na Bíblia dizendo a Bíblia é a palavra de Deus, então eu vou acreditar. Claro, não tem nada a ver. São os biblões. Se eu pegar um livro desse aqui e separar, é um biblão originalmente. Se eu juntar os biblões, torna-se Bíblia, como se fosse um plural. Eles sabem muito bem disso e querem fazer confusão. Sobre o templo, quando eu mencionei sobre o templo, ou seja, sobre o tabernáculo que Deus mandou Moisés fazer, e quando Salomão recebeu a ordem lá, passada de Davi, para construir o templo lá, o tabernáculo com Moisés e o templo, eu quis mostrar que isso, claro que é uma sombra, mas quando Jesus chegou, o templo estava lá. Bom, é o seguinte, num time de futebol, os jogadores, eles estão ali no campo, né, jogando futebol, e uma coisa que eu observo, no intervalo eles trocam a camisa. Por que eles trocam a camisa? Porque fora dali, eles não são inimigos, eles são adversários na hora da partida. E quando eles terminam, eles trocam a camisa para mostrar assim, cordialidade, união, paz, que aquilo ali é apenas uma atividade esportiva, que não é para um ficar de mal com o outro, porque o time ganhou do outro, não é isso, é só ali na hora do jogo. Terminou o jogo. Bom, no caso da minha pessoa, com o Rubens Sodré,
não adianta que eu não vou me dobrar às heresias dele. Não adianta. Ele me chamou para briga quando me convidou para o Hangout. Hangout é uma quando nós entramos em cadeia com outros amigos, né? É como se fosse uma videoconferência, onde nós vamos discutir qualquer tipo de assunto. Foi chamado. Bom, olha os refrões. Vamos ver os refrões do seu Rubens Sodré. Os refrões que ele utiliza nas suas palestras, nas suas palavras na internet. Olha os frasões que ele usa. Espírito é o entendimento. Acabou o milho, acabou a pipoca. O que ele quer dizer com isso? Tudo tem significado. Ele quer dizer que se acabou o milho, ou seja, o templo ficou vazio, então o líder da igreja não vai ter mais nada. Entendeu? Isso que ele quer dizer. Jesus não é o Salvador. Isso eu já ouvi várias vezes o senhor Rubens Sodré falando nos seus vídeos. Visão do processo religioso. Processo religioso. Meu amado, minha amada, ele tem uma voz bonita. O que chama a atenção de muitas pessoas, quando este homem está falando, ele tem uma voz macia, ele tem uma voz postada diante do microfone do seu canal, das suas transmissões. Ele tem uma voz postada, bonita, não resta a menor dúvida. Blasfemado. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Membrado, essas são as palavras que ele utiliza. Membrado do sistema religioso. Mente contaminada. Mente contaminada significa aquelas pessoas que fazem parte da igreja, ou católica ou evangélica. Isso quer dizer mente contaminada. Mente descontaminada é quando a pessoa sai lá da igreja e segue as heresias dele. Aí é mente descontaminada. Católicos evangélicos, farinha do mesmo saco. Pataquada, essas são as palavras que ele utiliza lá. Pataquada é uma coisa assim bagunçada, mesclada. Misteriosamente, ele fala sempre isso. Quer dizer, uma espécie de, como se ele estivesse assim, dizendo, isso aí é mistério, isso que está falando aí, ninguém entende, o cara está bagunçando, o cara está misturando. Espírito do Pai. Sistema religioso maldito. Cambuloso. Candulosos, essas são as expressões. Esse processo religioso é nocivo. Teia de aranha maldita. Antro de prostituição, isso referindo-se às igrejas. Antro de prostituição. Sinagoga de Satanás. Mãe e filha prostituta, ou seja, igreja católica e igreja protestante, prostituta. Os caras do galinheiro prostíbulo são os líderes religiosos. Sistema podre. Isso são coisas que se referem-se à igreja, ao povo de Deus. Ele sabe falar muito bem. Ele tem uma postação de voz bonita, como eu já falei. E é interessante que a sua companheira, a senhora Elaine, que acompanha ele, porque quando ele estava fazendo Verdade Oculta, fazendo as transmissões pela GNT, que era um canal também da internet, e quando a dona Elaine começou, ela bem quietinha observando. Mas hoje ela está craque, hoje ela está também igualzinha a ele, né? Defendendo as heresias. O que nós sabemos, segundo as informações que temos, que em 2007, o Rubens Sodré, ele era locutor comunitário em Miguel Couto, em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. O Rubens Sodré era do Nascimento, também, iniciou os seus trabalhos de locução, de alto-falante, no município lá de Nova Iguaçu. E na Rádio Tamoio ele apresentava um programa de forró feira, né? Forró feira. Ele também foi vereador na Câmara dos Vereadores em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, pelo partido PT. Sabe o que Rubens Sodré diz? Ele diz que Lúcifer é príncipe de Deus e foi criado por Deus para o mal. Isso é coisa de Alex Crosler, satanista. Isso é coisa do pai da maçonaria. Isso é coisa de gente ligada ao esoterismo, ligado ao satanismo, à maçonaria. Entendeu? Dizer que Lúcifer é o príncipe de Deus, isso é antibíblico, é herético, isso não existe na Bíblia. Entendeu? Ele iniciou um canal chamado os vídeos Prepare-se, por volta de 2009. É interessante que ele faz palestras, ele combate os templos, mas ele aluga os hotéis, os locais para dar as palestras em todo o Brasil. Ele já esteve aqui em São Paulo, em São Caetano, em Santos,
Já esteve em Camboriú, lá em Santa Catarina, porque eu acompanho as informações dele pela internet. Já teve em vários lugares, inclusive Bahia, Ceará, e vai por aí. O cara não vai parar por aí. O cara, só Deus vai parar o cara. Ou então, se ele voltar novamente de onde ele caiu, como está escrito, né? Lembra depois de onde cair, se arrepende, que volta e pratica as primeiras obras. Vamos aqui para Ezequiel, nosso tempo é curto, né? Nós temos tempo restrito na internet para poder falar. Vamos aqui para Ezequiel. Ezequiel, capítulo 44, versículo 23. Diz assim: ensinarão meu povo a distinguir o sagrado do profano e discernir o que é imundo do que é puro. O Sodré, o número dele, quando ele foi candidato a vereador em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, era 13.333. Informações que nós temos pela internet. 13 é o 3 do partido PT. 333. Sabemos que 33 é a idade de Jesus. Como também sabemos que 33 é o último grau da maçonaria. Pode ser uma grande coincidência, mas que coincidência é essa? É interessante, por que o Rubens Sodré não ataca o islamismo? Por que ele não ataca o budismo? Por que ele não ataca o hinduísmo e as outras religiões? Ele só está atacando o cristianismo. Eu quero chamar a atenção daqueles que já se afastaram das igrejas por causa das heresias do Rubens Sodré e que se voltaram para o pecado, que abandonou Jesus, que abandonou o louvor ao Senhor, que abandonou a confraternização com os irmãos, que abandonou a Eucaristia, que abandonou a ceia, por lado dos evangélicos, e que por causa das heresias do Rubens Sodré, e você está aí, voltou atrás novamente, desligou-se de Deus. Por que ele não ataca as outras religiões? Só ataca o cristianismo, só ataca os cristãos, só ataca o povo de Deus. Por quê? Tem alguma coisa errada aí, pessoal. Tem alguma coisa errada. O Rubens Sodré diz que tomar cachaça, fazer sexo fora do casamento, não é pecado? Muita atenção, povo de Deus. Atenção, povo de Deus no Brasil. Cuidado com o Rubens Sodré. Ele está jogando pesado contra a igreja de Jesus. Eu estou citando o nome dele. Eu estou citando o seu nome, Rubens Sodré, porque você me chamou para a briga. Você chamou-me para a briga. Então eu tenho que falar o teu nome. Eu não ia falar o teu nome, Rubens Sodré. Eu não te odeio. De amado eu vou te odiar, porque eu sou de Jesus. É mais fácil eu te amar. Agora, eu quero que você volte para Jesus. Arrependa do que você está fazendo, Rubens. Rubens Sodré, eu quero falar com você agora. Não só para as pessoas que estão aqui na nossa igreja. Deus sempre preocupou-se com o seu povo. No capítulo 3 do livro de Êxodo, nós não vamos ler por causa do tempo. O tempo é muito restrito. Capítulo 3, versículo 9 e 12 do livro de Êxodo. Vamos lá. Vamos dar uma pincelada aqui, porque é muito importante. Isso aqui, não? Êxodo. Vamos lá. Êxodo, capítulo 3, versículo 6. Diz assim. Eu abri, Gênesis. Eu não marquei aqui, né? Porque de manhã eu tirei a marcação. Mas tudo bem, não? Vamos aqui localizar. 3 e 6. Diz assim. Eu sou o Senhor. Ajuntou-se ele. Deus do teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto e não ousava olhar para Deus. Aqui, acho que aqueles que conhecem a palavra de Deus sabem que Deus chamou Moisés. Para quê? Para libertar o povo de Israel do Egito. Esse homem foi uma liderança espiritual. Todos nós conhecemos. Depois que Moisés morreu, Deus transferiu essa sucessão para Josué. Nós vamos aqui abrir o livro de Josué, o capítulo 1. Satanás já está se manifestando, não? Ele odeia quando nós estamos aqui falando a palavra de Deus. Vai se estribuchar no quinto dos infernos, Satanás, porque nós vamos continuar fazendo a obra de Deus. Após a morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué:
filho de Nun, assistente de Moisés, meu servo Moisés morreu. Vamos agora, passa o Jordão. Aqui Deus chamando Josué para ser sucessor de Moisés. Liderança. É o que nós estamos falando hoje, liderança espiritual. Porque o Rubens Sodré, ele diz assim, que a igreja não precisa de líder espiritual. Não precisa de um padre, não precisa de um pastor para liderar. Porque o sumo pastor é Jesus, certo? Concordo? Está na Bíblia, capítulo 10 do Evangelho segundo a São João. Jesus é o sumo pastor. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas quando Jesus Cristo, antes de ascender aos céus, lá no capítulo 21 do Evangelho segundo escreveu São João, versículo 15, Jesus chegou para Pedro. Talvez um dos apóstolos mais fracassados que existiu, porque foi o único que negou Jesus 3 vezes. Talvez os outros não fizeram porque se esconderam. Mas quando ele foi identificado por alguém, ele negou Jesus 3 vezes. Mas o Senhor chegou, tu me amas, Pedro? Eu te amo, Senhor. Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Apacenta as minhas ovelhas. Jesus ali estava colocando o apóstolo São Pedro uma responsabilidade de liderança espiritual. Isso está explícito nas Escrituras, está explícito na Bíblia. Não tem como contestar isso. Quando o Senhor, no capítulo 10 de São Mateus, ele chama no Evangelho segundo escreveu São Mateus, ele diz, Jesus reuniu os seus 12 e conferiu-lhes o poder de expulsar espíritos imundos. Eis os nomes dos 12 apóstolos. Simão, chamado Pedro, André, Tiago e etc. Ele aqui chamou os apóstolos para poder ministrar, para poder pregar o Evangelho. Você sabe que Judas traiu o nosso Senhor. Então aqueles 12 apóstolos ficaram desfalcados. E o que aconteceu? O que aconteceu no início da igreja? Depois que Jesus havia ascendido aos céus. Ascendeu aos céus. O que aconteceu? Houve uma reunião. Vamos aqui ler. Vamos aqui ler o capítulo 1 de Atos, quinto livro do Novo Testamento, versículo 24 e 26. Diz assim, e oraram nestes termos, ó Senhor, que conheces os corações de todos, mostra do qual desses dois vamos escolher, para tomar nesse ministério o apostolado, o lugar de Judas, que transeou, para ir para o seu próprio lugar. Deitaram sorte e caiu a sorte sobre Matias, que foi incorporado aos 11 apóstolos. O apostolado de Jesus era tão importante na liderança da igreja primitiva, que na falta de um, houve uma reunião e pelo Espírito Santo foi escolhido Matias para substituir Judas Iscariotes no apostolado de Jesus. Por que a igreja não pode ter liderança? Tudo tem liderança no mundo. Os aviões têm os líderes, têm os responsáveis. Nós temos as fábricas, as indústrias, tudo neste mundo tem liderança, tem administração. Por que a igreja de Jesus teria que ser do jeito como o Rubens Sodré está falando diretamente para o Brasil e para o mundo inteiro através da internet? Que a igreja não tem que ter liderança? Claro que tem que estar explícito aqui nas Escrituras, está aqui explícito na Bíblia. O Rubens Sodré recomenda aos maridos, para as mulheres saírem das igrejas. Olha o argumento que ele utiliza. Maridos, como que você pode deixar suas mulheres serem comandadas por líderes religiosos? Isso é pior do que ser um corno físico. Olha que expressão esdrúxula, que expressão indigna que o Rubens Sodré utiliza contra a igreja de Deus, contra o povo de Deus. Ele está manchando com palavras frívolas, com palavras esdrúxulas, xingando a igreja de sinagoga de Satanás, xingando a igreja de prostíbulos, dizendo que o povo não é para ir para esses lugares, lugar de prostituição. Ele denegrindo alguma força espiritual está por trás do Rubens Sodré. O espírito do anticristo está operando através dessa pessoa. Ele está trabalhando para o anticristo. O apóstolo São Paulo aqui na carta aos Efésios. Nós vamos ver. Eu tenho que ler a palavra de Deus. Eu sei que nós estamos sendo questionados. Porque ele tem o costume de pegar as palavras das pessoas que falam na internet, dos pastores evangélicos, como os grandes pastores, como Silas Malafaia, outros grandes pastores que falam na internet, ele pega e coloca no canal
Ele pega um trecho da pregação do pastor, que fala 1 minuto, e ele fala 5, 10 minutos em cima daquele 1 minuto, refutando aquilo que foi falado pelo homem de Deus. É uma coisa que eu nunca vi na minha vida, é um negócio que está muito sério. Sabe quando eu decidi falar, pessoal? Porque eu tenho. Porque eu sei que muitas pessoas estão seguindo o Rubens Sodré. Muitas pessoas estão seguindo o canal Verdade Oculta. Mas eu quero mostrar para essas pessoas que começaram a criticar a minha pessoa, inclusive me chamando de padre e pastor. Eu não sou nem padre e nem sou pastor. Para você que está me ouvindo aí. E para você, Rubens Sodré, não sou padre e nem pastor. Eu sou o bispo Afonso Querubim, responsável por essa igreja aqui há mais de 20 anos. Ah, você pode dizer assim, e essa batina aí? É porque eu não tenho dinheiro no momento para comprar um paramento de Cristo. Quando eu tiver, eu vou comprar. Entendeu? Por isso que eu uso a casula, que aqui não é nem bem uma batina, é uma casula, porque uma batina custa R$3.000, uma batina completa, com estola, com tudo, casula, e etc. Mas eu vou ter vestimentas. Mas aí ele vai criticar. Mas tem que ter vestimenta? É claro que tem que ter. Claro que tem que ter vestimenta. Deixa de ser criticador, Rubens Sodré. O Rubens Sodré, ele pertenceu à Igreja Assembleia de Deus. Segundo ele mesmo diz na internet. Ele fala isso, ele não cansa de falar isso. Ele foi, me parece que foi primeiro da Igreja Batista, depois passou 16 anos na Assembleia de Deus. Eu estava na minha casa vendo o questionamento que o Rubens Sodré estava fazendo dos nossos vídeos, e a minha filha chegou para mim e falou assim, papai, será que essa revolta que o Rubens Sodré tem do sistema religioso que ele tanto fala, será não é porque quando ele estava na Assembleia de Deus, ele queria ser pastor e não houve oportunidade para ele, então ele saiu para vingar? Será que ele não está praticando vingança? Eu disse para minha filha o seguinte, bom, isso aí eu não sei. Isso aí ele não diz, ele não fala. Eu só falo as coisas que eu ouvi dele. Então, ele fez. Então, Rubens, faz o seguinte, volte para Jesus, Rubens. Você conhece a Bíblia Sagrada, você sabe que Jesus está voltando. Por que você está dando lugar tanto ao Satanás? Ao ponto de dizer que ele é príncipe de Deus? Se está escrito lá em João capítulo 16, e o príncipe deste mundo já está julgado, e você conhece a Bíblia Sagrada? Você conhece a palavra de Deus? Não dá tempo de eu ler as coisas que eu quero ler aqui. Capítulo 4 de Efésios, versículo 10 e 13. Aquele que desceu e que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas, a uns ele constituiu apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, pastores, doutores, para o aperfeiçoamento dos cristãos, para o desempenho da tarefa que visa a construção do corpo de Cristo, até que todos tenham chegado à unidade. É explícito aqui na Escritura. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Diversidade de funções. Funções o quê? Eclesiásticas. A igreja tem funções quando os apóstolos estavam trabalhando na operação junto com Deus, ministrando a cura divina aqui em Atos dos Apóstolos. Nós vamos ver que houve separação no diaconato. O capítulo 6, versículo 2 de Atos dos Apóstolos diz assim: por isso os 12 convocaram uma reunião dos discípulos e disseram, não é razoável que abandonemos a palavra de Deus para administrar. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria. Está aí a instituição do diaconato, o administrador da igreja, quer dizer, os administradores da igreja. Foi instituído aqui no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos. Como que o Rubens agora está dizendo que a igreja não pode ter diácono, não pode ter prefeito, não pode ter anciões, não pode ter homens responsáveis pela liderança? O sumo sacerdote é Jesus. Mas Jesus chegou para Pedro e disse, apacenta as minhas ovelhas. O livro do Apocalipse, capítulo, lá no início do Apocalipse, nós vamos ver as palavras dirigidas de nosso Senhor Jesus Cristo para as 7 igrejas da Ásia. E a expressão, ao anjo da igreja que está em Esmirna, ao anjo da igreja que está em Pérgamo, ao anjo da igreja que está em Filadélfia, ao anjo da igreja que está em Efésio. O que é isso? Quem são esses anjos? São anjos de asinha colorida? Não, pessoal. São os mensageiros responsáveis pela igreja, pela comunidade do local. Ao anjo da igreja que está em Pérgamo,
Ao anjo da igreja, vamos pegar aqui um exemplo aqui. Eu tinha outras referências, mas o tempo meu aqui é restrito, né? Porque nós temos que pagar streaming, nós temos que pagar um bocado de coisa para poder ampliar, entendeu? Tanto as transmissões quanto a nossa capacidade de pessoas na transmissão, entendeu? Olha aqui, logo no início, ao anjo da igreja de Esmirna, ao anjo da igreja de Pérgamo, ao anjo da igreja de Filadélfia, ao anjo da igreja de Laodiceia, são as pessoas responsáveis pela igreja, entendeu? Nós vamos continuar. Na próxima sexta-feira, nós vamos falar sobre Eucaristia, sobre a ceia do Senhor. O Rubens Sodré nasceu nos seus pronunciamentos, nas suas palestras heréticas. Ele diz que a ceia é de Mitra. Quer dizer que o indivíduo que está lá prostrado diante do demônio, diante do espírito maligno, diante de outro Deus, porque ele está ajoelhado lá, então eu não posso ajoelhar aqui para Jesus. Quer dizer que o cara está lá cantando, está louvando lá um Deus estranho, Deus das trevas, eu não posso cantar para o meu Deus, louvar, se a Bíblia a Bíblia convoca-nos a louvar ao Senhor, está escrito no livro de Salmos, e o Rubens Sodré é contra o louvor. Quer dizer, ele manda as pessoas sair do templo, de parar de louvar a Deus, e aí o que a pessoa vai fazer? Vai dançar carnaval, vai pular nos pancadões, nos forrós, e depois a alma vai para o inferno. Rubens Sodré, eu não queria falar o teu nome não, mas como você me chamou, você está questionando os nossos vídeos no seu canal, então eu vou continuar falando. Eu amo o irmão pode até achar hipocrisia. Porque ele vai dizer assim, estava me chamando de falso profeta, agora é irmão? Não, porque ele é o irmão Rubens. Ele tem o título de irmão Rubens na internet. Entendeu? Então, estou usando aquilo que... Agora, quando eu disse que ele era um falso profeta, não é bem eu que digo, é a própria Bíblia, porque a palavra de Deus diz que aquele que nega que Jesus é o Cristo, este é o anticristo, é o falso profeta. E o Rubens Sodré, ele nega que Jesus é Deus. Ele diz que Jesus não é Deus. Está igual o Charles Taze Russell, não tem fó das testemunhas de Jeová. Próxima sexta-feira, vamos continuar falando contra as heresias do Rubens Sodré, que está jogando pesado contra a igreja de Jesus, chamando os homens de Deus de cães gulosos. É muito forte. As coisas que ele fala, são coisas pesadas, pessoal, que ele fala. Maneira aí, Rubens. Maneira porque você está pisando fundo. Você está pisando muito fundo contra a igreja de Jesus. E nós desejamos, o povo de Deus deseja que você tenha o lugar nos céus. E não fique do lado do diabo, do lado dos marxistas, do lado daqueles que se opõem ao Evangelho de Jesus. Você está fazendo o jogo daqueles que vão atuar do lado do anticristo, daqueles que vão atuar do lado daqueles coreanos que estão lá se dobrando diante daquele imperador morto, lá na Coreia do Norte, que já é um ensaio para o anticristo. Que Deus nos abençoe, pessoal, em nome de Jesus. Domingo nós vamos estar aqui na celebração do amor, e quarta-feira, a celebração da cura. Essa é uma transmissão diretamente do Santuário Yahvé de Santo Amaro, São Paulo, capital, que fica localizada na rua Desembargador Maneiro de Melo, 513. Eu sou o Bispo Afonso Querubim, e você que está nos assistindo pelo YouTube, canal Yahvé, pode escrever, pode colocar aí a sua palavra aí, entendeu? Porque você estará contribuindo para a divulgação do vídeo, e o povo de Deus precisa estar alerta quanto às heresias do irmão Rubens, de Verdade Oculta 1, Verdade Oculta 2, e também do Prepare-se. Eu tenho aqui os CDs. Os CDs estão aqui, ó. Olha os CDs aqui. Os CDs estão todos aqui, ó. Até o próximo encontro, sexta-feira tem mais. Vamos estar falando aqui muitas outras coisas da palavra de Deus.